que está em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23. Algumas vezes já ministrei sobre essa palavra e outros já também, os irmãos aqui já ouviram também essa mensagem. Mas o que o Senhor, o Espírito Santo, colocou ao meu coração para ministrar e trazer para nós umas reflexões, trazer algo de um pouquinho atrás do que Jesus estava junto com os discípulos e assim Ele vai fazer conosco também. Amém, meus amados? Aqui está Mateus, capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertando e dizendo: Senhor, salva-los, que perecemos. E ele disse-me: porque temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e o seguisse uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar eis obedecem. Só até aqui, meus irmãos. Senhor, Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, me coloco mais uma vez na Tua presença, pedindo permissão, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, a Tua graça, que venha sobre a minha vida, que não seja a minha vontade, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu desejo falar de mim mesmo. Que o Senhor tira, Senhor, tudo isso, meu Pai, que venha causar as minhas vontades, aquilo que eu pretendo falar de mim mesmo, Senhor. Mas que o Espírito Santo me impulsiona, me dê a direção dessa palavra, dessa mensagem. Como o Senhor falou, meu Pai, pela manhã, o meu coração, na minha alma, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor possa agora, nesse momento, Pai, vem de encontro também, meu Pai, de cada um, meu Pai, na sua mente, cada filho, cada filha, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, nesse momento, Pai, tocar no espírito, na alma, na mente e fortalecer a fé de cada um de nós, Pai, que estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra, para ouvir o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações e nos fortalecer, nos dar força, como o Senhor deu força para os discípulos, o Senhor deu experiência para os discípulos, Pai, nos dá nessa noite, Pai, para que o Teu nome seja glorificado sobre a minha vida, sobre a vida do Teu filho, da Tua filha, e com aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Pode tomar seu assento, meus queridos, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus. Você tem liberdade de adorar Jesus, você tem liberdade de glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava ligado aqui no culto e o pastor Alberi, quando pegou esse microfone, quando ele leu um versículo, ele já falou algo aqui que Deus já confirmou essa palavra ao meu coração. E ele falou sobre a tempestade. Ele falou algo que, não sei se você se lembra, mas algo que falou sobre de uma situação que vivenciada, presenciada, um ato que estava os discípulos e Jesus junto. E aí eu queria, nesse versículo, no capítulo 8, voltando um pouquinho atrás, nós vamos ver que Jesus, passando ali na cidade, tinha um leproso, e o leproso se prostrou diante do Senhor. E quando ele se prostrou diante do Senhor, o Senhor curou. O Senhor Jesus curou aquele leproso e mandou ele ir até os fariseus, até os estudantes ali da lei, e se apresentasse ali. E aí adiante no versículo 5 vai dizer também de um centurião de Cafarnaum. Estava também num processo difícil, estava passando um criado dele, numa situação de uma paralisia, de algo que estava muito causado sobre a vida daquele homem.
E aí o centurião foi diante de Jesus também pedir socorro para com aquele homem. E Jesus se prontificou a ir de encontro desse homem. E quando Jesus se prontificou para ir de encontro desse homem, irmãos, aí vai falar aqui de uma situação, de uma fé sobrenatural. Que aquele homem, aquele centurião falou assim: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas basta somente uma palavra. Então esse homem, ele tinha uma fé sobrenatural, meus amados. Era uma fé que ele sabia que Jesus poderia resolver o problema dele, que era aquele problema que ele tinha do seu criado, daquela situação, daquela causa, que ele precisava ser solucionado. E assim foi feita a vontade do Senhor sobre aquele homem. E eu vejo aqui, irmão, que algo que ocorreu nesse período, que os discípulos estavam juntos, estavam participando, estavam orientados ali por Jesus no ensinamento, nos milagres, como o pastor José Colares falou aqui, dos milagres que Deus tem feito, da ousadia, do momento que Deus faz conosco. É importante, meus amados, quando nós olhamos, deparamos para a palavra do Senhor, nós vemos os milagres. E aí eu trago uma reflexão da minha vida desde a minha mocidade, irmão, que algo Deus fez sobrenatural, até mesmo quero contar aqui rapidamente aqui um testemunho, sobre também de ofertar na casa do Senhor, ser um dizimista na casa do Senhor. E eu, no meu período da minha mocidade ali, aprendendo com Jesus, e aí o meu ato de fé ali, fiz algo ali com Deus. Eu morava sozinho, e eu fiz um propósito com o Senhor, falei, vou dar o meu dízimo na data certa. E naquela data, irmão, veio acabar o gás. E eu falei, agora eu compro o gás ou dou o meu dízimo? Eu vou tirar do dízimo. E aí foi um ato de fé, eu fui lá e coloquei o dízimo na casa do Senhor e fiquei sem um gás. No dia seguinte, Deus providenciou, Deus abençoou que eu tinha um dinheiro para comprar o gás. Então, irmãos, é algo que Deus faz sobre as nossas vidas, que nós viemos estar sempre atentos e ser grato a Deus. E aí eu vejo aqui, imagina no versículo 14, vai falar sobre a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com uma febre, e Jesus foi lá visitar a sogra de Pedro. E o que acontece com a sogra de Pedro? Jesus ora e a sogra de Pedro é curada daquela enfermidade, daquela febre. E ela se dispõe e levanta e vai fazer os seus fazeres. Nós vamos ver aqui novamente um milagre da parte de Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? O Senhor Jesus estava operando um milagre. E Pedro e os discípulos estavam sempre junto com Jesus. E muitas das vezes acontece conosco. Nós estamos sempre na casa do Senhor, nós sempre se alimentando da palavra do Senhor, sempre adorando ao Senhor, sempre louvando ao Senhor. Só que chega num momento, uma tempestade, num problema, aí nós temos a fé pequena. Nós temos a fé diminuindo antes de ser um grão de mostarda. Aí é onde que eu aprendo, meus amados. Eu aprendo na minha caminhada, desde a minha mocidade, que eu vejo experiência, irmão, que Deus nos dá a respeito de algo, e muitas das vezes a gente fala, mas por que estamos passando por isso? A irmã Edivânia contou aqui, por que nós estamos passando por essa situação? Irmãos, eu quero dizer nessa noite, é para que o Senhor coloque, para você ter a experiência com Ele. Quando você passa por, se o Senhor colocou algo, uma situação na sua vida, é para que você tenha intimidade e experiência com Ele. Olha para os discípulos. Os discípulos passaram por toda essa trajetória com Jesus sobre milagres, sobre o sobrenatural de Deus sobre eles. Ele estava junto, estava aprendendo com Jesus. Só que chega aqui nesse momento da tempestade, no 23, vai dizer que Jesus foi descansar um pouco. Jesus foi deitar, colocou a sua cabeça. Outro texto vai dizer que ele colocou a sua cabeça num travesseiro, ou numa almofada. Mas aí Jesus dorme. Mas Jesus sendo 100% Deus e 100% homens. Só que ele sente um cansaço, como nós sentimos cansaço. E aí o que acontece com ele? Dorme. Quando ele dorme, vem uma tempestade. Vem um vento ao contrário. E o mar vem, as águas, ondas, enchendo o barco. E aí Jesus, com aquele momento, está ali dormindo, tranquilo, em paz. E os discípulos naquele alvoroço,
eu penso comigo, pensou, Jesus deitado, a água vai vir sobre ele? Vem. Mas Jesus estava deixando ele ter uma experiência. Os discípulos aprender com aquele momento de experiência. Mas por quê, pastor? Porque eles lá atrás viram os milagres que Jesus tinha feito. Ele poderia clamar e dizer, vento, em nome de Jesus. Mas ele estava passando um processo, como nós. Muitas das vezes passa com qualquer um. E aí, intermédio de nós, irmão, da fé, busca em alguém, busca em aquele que tem mais fé. E busca na palavra do Senhor. Aí nós vamos entender aqui que ocorre sobre eles o quê, irmãos? Que o barco, não eram aqueles barcos antigamente, que nem é hoje, né? Era aqueles barquinhos. E uma certa vez, eu fui convidado para pescar no alto mar. E eu, curioso e querendo conhecer como que era, pescar no alto mar, e eu fui. Eu, mais meu cunhado, e nós nos envolvemos ali, fui pescar no alto mar. E eu achava que eu não ia passar mal e não tomei aquele remedinho que você toma para não passar mal no mar. E as ondas do mar vinham para lá, vinha para cá, vinha para lá, e eu comecei a passar mal, irmãos. E aí não pesquei nada. E outros que tomaram, eles se manteram equilibrados e não passaram mal. E o que eu aprendi com isso, irmãos? E eu fiquei só clamando, Jesus, tem misericórdia. Eu vou, esse momento não passa nada. Imagina, irmão, desde as 6 horas da manhã, no alto mar, até as 4 horas da tarde. Como vocês ficaram na situação? Ainda bem que tinha uma beliche lá, eu fui para cima da beliche, deitei, dormi, ali passou aquela mal-estar. Trazendo para cá, irmãos, os discípulos não, eles tinham experiência. Pedro era pescador, Mateus estava ali, também com eles, naquele barco. Mas enfim, irmão, mas as ondas eram ao contrário, as ondas eram tremendas, sobre o mar, sobre o barco. E aí eles entram em desespero. Dele, com aquelas experiências, chegar adiante e acalmar, ou fazer uma oração, pedir, não, deixar Jesus em paz. Ele foi e incomodou o mestre. Chamou o mestre e falou, nós estamos perecendo, Senhor. Nós estamos perecendo, Jesus. Aí Jesus faz o quê? Clama, mas dá uma repreensão, no versículo 26, e os seus discípulos, aproximando-se, despertando e dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E aí o 26 vai dizer, e ele disse, por que temes, homens de pequena fé? Assim são conosco, irmãos. Jesus, com a sua bondade, ele subiu aos céus, e ele viu para nós, como os falhos, homens, precisas de necessidades, e de carência, e de dificuldades. O que ele falou? Eu irei para o Pai, mas deixarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele consola. E aí hoje eu queria trazer para os irmãos, dizendo a respeito do Espírito Santo, todos nós, quando clamamos para que o Espírito Santo nos fortaleça, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, naquilo que nós temos fraquezas, naquilo que nós temos dificuldade, aí o Senhor, o Espírito Santo, ele nos renova, nos fortalece e aumenta a nossa fé. Tem médio de quê, irmãos? Dando visão, dando sabedoria, dando, algo que nós temos em equilíbrio. Todos nós temos em equilíbrio, emocional, ou numas fraquezas, ou numa dificuldade, medo. E hoje falou, irmãos, e eu queria antes, agora, dizendo aqui para os irmãos, convidar para a escola bíblica. Pensa numa escola bíblica abençoada que teve pela manhã, né, irmão? Então é importante a escola bíblica, irmãos. Escola bíblica para todos. Não custa nada, irmão. Nós saímos um pouquinho de manhã, vim aqui 8h30, tomar um café e depois das 9 horas participar de uma escola bíblica até as 10. Você vai aprender, a lição está uma benção, a lição é muito produtiva e a gente aprende com isso. Aprende algo que nós podemos pôr em prática no dia a dia. Nós vivenciamos cada dia, cada momento, cada alguma situação. Às vezes é no trânsito, às vezes é na família, às vezes é no trabalho. Irmãos, nós, todo dia
vivemos uma situação diferente. Se nós não estivermos no Senhor, não estivermos na palavra, não estivermos aprendendo e pôr em prática, irmão, nós seremos naufragados pelo o vento, pelo mar. Ai, mas pastor, mas não estou no mar. Mas o mar, irmão, das emoções, o mar da dificuldade, aquele do falta de controle, falta de equilíbrio, falta de ficar nervoso, ficar estressado. Mas, espera aí, Jesus se estressou? Não. Jesus irou? Irou. Jesus estava a pregar no templo, chegou lá, estavam os escribas, os fariseus, tudo comercializando dentro da casa do Pai. E Jesus, quando viu aquilo, vendendo as pombas, vendendo as coisas dentro da casa do Pai, o que ele fez? Se irou. Mas Jesus disse: irais, mas não pecais. Então, irmãos, nós devemos se irar? Devemos. Mas nós, se vivemos na palavra, nós não podemos pecar. E aí o texto vai dizer bem claro que a fé, irmãos, é muito importante para as nossas vidas. Então, levantou-se e repreendeu os ventos. Então, Jesus, meus amados, Ele é algo para fazer sobre as nossas vidas, repreender algo que nós estamos passando por dificuldade, passando por um processo difícil. Quando nós clamamos a Jesus, é Ele que vai repreender essa situação sobre a sua vida. É Ele que vai repreender aquele momento que você está passando, que você acha que não vai conseguir, que eu não vou conseguir. Quando eu estou falando dessa forma, irmãos, é porque essa semana eu passei uma situação. Eu clamei a Deus no meu pensamento, e Deus, por bondade, por misericórdia, me ouviu e preparou uma pessoa para trabalhar. Eu estava passando uma dificuldade na empresa, falta de funcionário, e aí aquela pessoa foi embora e falou que não ia querer trabalhar mais, que arrumou outro serviço, e não deu para mim reverter a situação, não de valores, mas que a pessoa não quis mais. Enfim, eu fiquei sem um prestador de serviço. E eu orei no meu pensamento: Senhor, aquela pessoa, eu mando mensagem para ela. E eu não mandei, irmãos. Só sei que a pessoa mandou mensagem, falou comigo. No dia seguinte ele foi na empresa, a gente que conversou, sentou, negociou o valor tudo certinho. E aí ele foi trabalhar no dia seguinte. 2 semanas ele começou a trabalhar comigo. Quando foi sexta-feira agora, ele falou que ia almoçar, ia retornar, e depois ele manda mensagem: não vou trabalhar mais, arruma outra pessoa aí que eu não estou indo mais comparecer na empresa. Irmão, foi uma situação que eu fiquei decepcionado. Por isso estou dizendo, irmãos, dentro desse contexto dessa palavra, todos nós passamos por uma tempestade. Essa tempestade que os discípulos passaram foi no alto mar. Só que nós hoje estamos vivendo numa situação, irmão, que qualquer um de nós passa por alguma situação. Nós não estamos isentos, meus amados. Se você ora de manhã, se você ora à tarde, se você ora de noite, se você ora meia hora, se você ora 3 horas, 4 horas, você não está isento da dificuldade. Você não está isento do problema. Você não está isento da tempestade vir sobre a sua vida. Mas por quê, pastor? Porque nem os discípulos que aprenderam com Jesus, nem o próprio Jesus, ele não estava isento do problema, da dificuldade. Porque, irmão, nós estamos aqui para ter um processo para alcançar, para ficar firme com Jesus, para estabelecer com Jesus e dizer: Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Mas isso, irmão, vai depender de mim, de você, estar firmado na palavra de Deus, estar com a fé firmada. Porque muitos desistem, muitos param. Por quê, irmão? Porque não suporta a dificuldade, ao problema, a situação. Porque acha que o evangelho, acha que a palavra, que Jesus é tudo flor de rosa, é maravilha. Mas não é, irmão. Passai por dificuldade, passai por problema, mas Ele diz na sua palavra: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aquele que permanecer firme até o fim, Ele está conosco, meus amados. Ou é na enfermidade, ou é no problema que você acha que não vai conseguir. Mas o que é importante nas nossas vidas? É o céu. É o céu. Se nós olhamos para Paulo e Silas
Paulo e Silas pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, falando do amor de Cristo, falando daquilo que o Senhor faz sobre a vida deles. E aí o que fizeram com ele? Pegaram ele na praça pública e choquearam e bateram neles. E depois levaram na prisão e prenderam e deixaram eles presos lá, amarrados lá, os pés e as mãos. Mas a boca dele estava livre para fazer o quê? Adorar ao Senhor e louvar ao Senhor. Então, se nós estamos passando, irmão, algum processo difícil, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar, vamos exaltar o nome santo do Senhor. Com esse momento que nós fazemos, irmãos, aí nós vamos aprender a ter um processo com Deus, ter experiência com Deus. Quando nós temos experiência, irmãos, vai ter alguém que vai passar por um processo difícil e você vai contar: eu passei por isso, eu venci nisso. E se você venceu, você vai ter que contar para outros, para vencer. Porque outros não estão preparados, outros não estão com a fé firmada. Então, você vai ser exemplo, você vai ser um ato de fé para aquelas outras pessoas. E você vai dizer: vamos clamar Jesus junto, que Jesus vai te dar vitória. Jesus vai te dar aquela vitória que você precisa. Aí você vai dizer: realmente o Senhor. Você viu aqui o testemunho que o pastor José Colares contou, que a irmã veio até ele e falou: meu filho está desaparecido, fazia não sei quantos dias. E aí o pastor orou e falou: tal dia o Senhor vai trazer ele de volta para sua casa. Esse é o nosso Jesus, meus amados. Os discípulos, irmão, estavam passando por esse momento difícil, mas quando ele entendeu, aí eu quero voltar aqui para Atos dos Apóstolos, quando Jesus deu toda essa experiência para Pedro, aí Pedro entendeu. Aí em Atos dos Apóstolos, meus amados, no capítulo 3 e no versículo 6, vai dizer assim a palavra do Senhor: e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meus amados, aqui Pedro passou uma experiência já ausente dele naquilo que o Senhor ensinou para eles. Veja bem, lá atrás eles tinham medo em qualquer situação, um vento, uma tempestade, uma febre, ele não tinha como exercer a sua função daquilo que o Senhor deu chamado para eles. Entende, irmãos? Cada um de nós, Deus dá uma função. Quando nós, olha o que Deus colocou no meu coração, quando nós era pequeno, nós levantávamos, que era criança, gateou, pegava nas coisas, se ele ia tentar levantar para andar, caía. Quantas vezes nós já caiu? Quantas vezes nós se levantamos? A mesma coisa é na nossa fé. Quantas das vezes nós olhamos e falamos: não vou conseguir nisso, eu não vou parar por isso aqui, porque aqui não tem mais jeito, eu não consigo mais. E aí o Senhor dá mais uma oportunidade para nós dizer: não, levanta mais uma vez, que eu estou contigo. Levanta mais uma vez, que eu vou operar nesse negócio, nessa situação. Aí você fala assim: mas é mesmo, Senhor? Aí você se anima, aí de repente vem as ondas, passa por cima de você e fala: e agora? Eu vou perecer de novo. Aí o Senhor vem de novo, fala ao teu coração, vem uma palavra para o teu coração: eu estou contigo, se põe de pé, porque eu estou com você, até a consumação do século. Aí você se levanta, todo forte, e fala: agora eu vou conseguir. Aí chega lá na frente, vem alguma coisa, você fraqueja e cai de joelho. Aí o Senhor fala de novo: levanta novamente. É assim a nossa caminhada, meus amados. É assim a nossa vinda aqui nesse mundo. Nós não estamos isentos da situação. Mesmo que você se sinta lá em cima, irmãos. Como diz o ditado, a roda gigante, você está lá em cima, ela vai girar e vai descer de novo, vai voltar para baixo. Então, se você está lá em cima, ajuda quem está embaixo.
É uma situação, irmão, nós estamos vivendo nesse mundo. Tem gente hoje em dia que está numa situação boa, a pessoa quer pisar na outra, quer maltratar a outra pessoa. Mas Jesus olha aqui para os discípulos e vê que cada um precisava do seu membro. A mesma coisa, irmão, se eu perder esse braço, eu vou sentir falta dele. Mas eu vou me acostumar com o outro braço. E tem uns que perdem os 2 braços e ele mantém de pé e continua vivendo a sua vida. Outros perdem a sua perna na guerra e ele continua vivendo a sua vida. Por quê? Porque a vida é valiosa para Cristo. É esse o contexto da palavra do Senhor, que ele diz que a fé, irmão, é o firme fundamento das coisas que não vemos, não se vimos. Mas é que nós esperamos na volta de Cristo. E nós podemos pôr a nossa confiança em Jesus Cristo. Porque somente nele, irmãos. Mas quando nós estamos firmes na fé, que nós possamos ajudar uns aos outros. E aí os discípulos, irmãos, estavam tremosos, confusos naquela situação. Mas ele tinha vivenciado, tinha vivido muita situação. Muitas coisas aconteceram conosco. E nem por isso nós paramos. E nem por isso você desistiu de lutar. E não é por isso nessa noite que você vai parar de lutar. Porque Jesus está lutando com você. Aleluia, glória a Jesus. Quando Jesus, irmão, estava aqui, ele estava lutando, mas não estava sozinho. Porque quando ele deparou com João Batista, ele fez o quê? João Batista viu o quê? O Espírito Santo se aposentando sobre Jesus, como uma forma de uma pomba. Então Jesus não estava só. Fora que o Pai também estava com ele. Fora que também que ele poderia pedir ordem aos anjos, os anjos vinham a respeito dele. Agora nós não estamos sozinhos, porque Jesus disse na sua palavra que ele deixou o Espírito Santo Consolador para com cada um de nós. É Ele que te consola, meus amados, é Ele que te fortalece, é Ele que dá força para você prosseguir, para você ir à frente, avante. Foi onde, irmãos, que eu vi na sexta-feira, naquela situação, falei, Jesus. E quando eu vi o áudio, irmão, eu falei, poderia falar umas coisas, mas eu falei, o quê? Não, pensei, falei, Jesus, me ajuda. Espírito Santo me dá sabedoria. E aí eu mandei o áudio de volta, ele agradeceu, eu agradeci, pedi desculpa por alguma coisa. Quem, irmão, hoje em dia, nós, pedir desculpa. Mas é bom a gente exercer. E quando nós pedimos, exercemos essa função. E o que foi dito na escola bíblica, eu aprendi uma coisa. A gente tem que exercer 2 coisas boas e importantes nas nossas vidas. Que é paciência, disciplina, e muitas das vezes a gente não exerce essas funções. A gente estamos preocupados com as coisas, porque as contas vêm, a despesa nos dá essa responsabilidade, e a gente fica preocupado com essa situação, e algumas coisas acontecem sobre as nossas vidas, irmão, que muitas das vezes pode até causar sobre os nossos filhos. Porque muitas das vezes a gente cobra deles, porque muitas das vezes a gente foi criado dessa forma. Eu fui criado com meus pais, cobrando responsabilidade, passando responsabilidade para mim fazer funções, pequeno já, fazer funções para mim ter responsabilidade. E hoje, irmãos, não estou criticando, não estou falando nada sobre isso, mas os pais não dão muitas funções para os filhos. Não dá muita responsabilidade. A única coisa que os pais dão hoje em dia é estudo, ensino. E muitas das vezes os filhos não dão valor. E eu sempre cobro isso para os meus filhos. Falei, filho, dá graças a Deus. Glorifica a Deus pelo que você tem hoje. Porque eu não tive na sua época. A sua época hoje, você tem a oportunidade de estudar num colégio particular.
Você recebeu uma bolsa, então valorize isso. Eu estudava no público, eu não tinha oportunidade. Eu era engraxante de sapato, eu vendia sorvete, vendia jornal na rua. E eu passava por cada situação. E foi experiência para a minha vida hoje futura. Então eu valorizo o que Deus colocou sobre a minha vida. Então quando nós olhamos para os discípulos, eles valorizam aquilo que o Senhor colocou sobre ele, principalmente Pedro. Pedro foi um homem que eu admiro muito. A respeito como homem, como pessoas. Não estou aqui dizendo que Jesus, irmão, Jesus era 100% Deus, 100% homem. Mas Pedro não. Pedro era 100% homem, como nós. Era homem que nem o pastor Zé Colares, era homem como o pastor Aberi, como outros aqui nessa noite. Só que ele tinha uma experiência com Deus. Ele tinha momento com o Senhor, ele aprendeu, ele valorizou aquilo que ele aprendeu com Deus. E quando nós valorizamos, irmão, quando nós colocamos a nossa fé nas experiências que nós temos com o Senhor, então, irmão, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir a prisão, mas nós permanecemos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Eu vejo a minha sogra com esse período, esse momento difícil que ela está passando, mas eu não vejo ela dizendo que eu vou desistir de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque ela já passou experiências piores, já passou momentos piores, e ela teve experiência com Cristo. Ela se afundou em quem? Em Jesus, na rocha, e é inabalável, porque Jesus, irmão, é algo que não se abala. Nós se abalamos, nós desanimamos, nós ficamos tristes, mas o Senhor não. Aí que nós devemos pegar na mão do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, me fortalece. E aí é essa palavra para o teu coração. Na hora que você estiver passando por um processo difícil, um momento difícil, você olha para Cristo, você olha para Jesus e diz: Ele é o meu autor e consumador da minha fé, porque Ele estou firmado a minha fé. Aleluia, glória a Jesus. E aí eu quero pedir para os músicos subir aqui, louvar aquele louvor, a bondade de Deus. A hora já se avança, meus amados, a hora passa rápido. Tem uns textos aqui nos versículos, irmãos, que eu tenho pedido para o Senhor, que a bondade de Deus, irmão, ela nunca vai falhar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não se esqueça disso, meus amados, porque a bondade de Deus, ela está sempre a minha vida e a tua vida. Então, quando nós olhamos para os discípulos, é bom que nós aprendemos. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós colocamos: mas Jesus era Deus. Uns dá essa dificuldade, dá essa situação para se sobressair. Mas olha para Pedro, olha para Paulo, olha para Silas, olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que passaram um processo difícil naquela fornalha ardente, 7 vezes mais aquecida aquela fornalha, e eles não se curvaram diante daquela estátua. Irmãos amados, nessa noite, não se curve por nenhuma situação adversa sobre a tua vida, porque Jesus está com você, conosco. Aleluia, oh glória a Jesus. Aí você diz: mas eu estou passando nessa fornalha, eu estou passando nessa situação. Você fala: Jesus, entra comigo, Jesus esteja comigo. Então você vai estar com Jesus, e de repente Ele vai estar passeando com você, e você dizendo: mas eu estou passando nessa situação, mas está sendo leve. Por quê? Porque Ele está com você, porque Ele está conosco, Ele está contigo. Você que está em casa aí, você está entendendo esse processo difícil, dizendo: mas não estou conseguindo mais. Mas Ele está te ajudando, Ele está te fortalecendo. Aleluia, oh glória a Jesus. Tem situação, irmãos, que para mim é fácil, é
bom, é passageiro, eu consigo superar ele. Mas tem alguma situação que eu não consigo. E aí você olha para ele e fala assim, mas ele não está passando nada, dificuldade, olha lá, alegre, sorridente. Mas ninguém conhece ninguém por dentro. Emocional, que nem foi dito na escola bíblica, depressão. E muitos julgam por essa situação. Se você vê alguém passar nessa situação, irmãos, ajuda ele em oração. Ajuda ele pedindo, Senhor, fortalece, Espírito Santo, ajuda ele. Porque ele precisa, Espírito Santo. E quando você é um intercessor, irmão, você é um adorador, você é uma pessoa que intercede ao Senhor, irmão, está cuidando de você também. Eu tenho um costume, eu tenho um desejo, eu vou contar aqui para os irmãos. Se os irmãos não têm essa fidelidade assim, e que se os irmãos tiverem, sentir, é para orar pelo povo de Israel. Por que eu tenho essa fidelidade? É porque, irmãos, eu entendo que aquele povo é tão amado por Cristo, tão adquirido, tão, sabe, uma forma que eu não tenho como explicar, irmão, mas eu oro para aquele povo, sabe por quê? Porque quando eu oro por ele, eu estou sendo abençoado, porque é povo escolhido do Senhor, mesmo eu sabendo que é o povo escolhido, eu estou orando por ele, por eles, e quando eu oro por eles, eu sinto essa presença, essa bênção. E eu tenho falado sempre, irmãos, sempre falo uma situação e uma economia, nós já vamos para o louvor, só para você entender. E eu falo para minha esposa, eu falo assim, ó, quando eu morrer, eu quero ser queimado, e joga a minha cinza lá em Israel. É bom, é um desejo no meu coração. Eu nasci em São Paulo, mas fui me criado na Bahia. Sabe na Bahia, que alguns irmãos não vão conhecer, o Cris da Cunha, lá no sertãozão. E naquele sertão foi onde fui me criado. E eu sou muito grato a Deus. Sabe quantas vezes quando eu saí de lá, vim para São Paulo, voltei lá na Bahia quantas vezes? 2 vezes só. E não fui mais. Tenho desejo de morar lá novamente? Não tenho. Por quê? Porque aqui é a minha cidade, São Paulo. E eu sou grato a Deus, eu sou feliz nesse lugar. Por situações que eu já passei, já fui assaltado, já passei situação difícil, mas é aqui eu louvo a Deus nesse lugar, porque eu encontrei com Jesus nesse lugar e não saio mais desse lugar.